Adriano Fabri no canal Fabricando Resultados. Vejam só quem está aqui ao meu lado. Augusto Lucena, autor do livro, né, Vendas H2H. Ele lançou um evento que ele ainda não tem todos os palestrantes definidos. Foi lançado no escuro. E na pré-venda vendeu todos os convites. E por que isso acontece? É credibilidade. Né? É credibilidade. E aí uma coisa que eu fiquei impressionado, até comentei com ele aí nos bastidores, né? Falei, Lucena, é impressionante o quanto as pessoas te respeitam. Eu liberei a turma pro café, pro intervalo, e ele subiu para falar. Não, peraí que eu vou dar uma palavrinha com eles. O pessoal não pisca. Então vê que tem um respeito muito grande. E isso, claro, isso tem a ver com toda a entrega de qualidade que ele faz, mas tem uma reputação que foi construída, né, sobre credibilidade. Porque tem uma coisa que eu acredito muito. O que nos ajuda muito é ser verdadeiro, porque tudo que não é verdadeiro, o inconsciente percebe, né? Sim. Então, e isso, esse interesse em ouvir, né? E esse fato de você buscar sempre ser verdadeiro, faz com que as pessoas acreditem até inconscientemente, né? E aí quando eu vi ele falando, eu falei, Luciana, você tem que falar lá no nosso canal, porque as pessoas precisam conhecer um pouco desse profissional, das ferramentas e como que você tem conseguido esses resultados. Quando você vende um evento, né? Um evento que é começa, né, num auditório e termina numa ilha, né, com toda uma experiência turística, inclusive, com 12 mentores? Essa edição agora, começamos com 14, essa última edição foi 12, essa agora vai ser 10. A gente enxugou com mais. 10 mentores. Como que as pessoas compram sem saber quem são os mentores? Isso. Acreditam em quem? No cara aqui, né? Porque eles sabem que eu não vou colocar qualquer pessoa no palco que tem tremenda responsabilidade de trazer os melhores. E você falou algo muito importante. Eu sempre falo isso também nos treinamentos. A venda é uma transferência de verdade. Ou seja, quando você transfere a verdade para o outro, isso tem que estar na sua essência. As pessoas têm que sentir que isso faz parte da sua missão, do teu propósito de vida. Quando eu subo naquele palco ali, Adriano, as pessoas realmente elas ficam, de certa forma, hipnotizadas, porque inclusive pelo respeito, pela credibilidade que a gente construiu, porque eles entendem, eles conhecem a minha essência já, né? São anos e anos de trabalho. Então eu fico até surpreso quando tem pessoas que pedem, Lucena, caramba, cara, eu quero, você não tem noção de quanto você transformou a minha vida, o quanto você realmente é importante para o meu negócio, é importante para mim. Então, cara, isso é o meu melhor pagamento, é a minha melhor recompensa. É quando as pessoas, eu saber que eu estou indo na direção certa. Eu sempre falo sobre isso. A direção tem que ser mais importante do que a velocidade. Então, a direção que eu estou caminhando, eu não vou dispersar de maneira alguma, porque eu tenho um número, inclusive. Meu número é chegar a impactar e transformar 10 milhões de vidas. Eu já cheguei a 2 bilhões. E pelos cálculos que eu tenho aí nesses últimos anos. Chegou a 2 milhões? 2 milhões. Você quer 10 milhões? Eu quero 10 milhões. E olha só, né? É importante, é uma coisa que assim, mexe muito comigo, né? Porque eu trabalho com finanças, que na verdade é você fazer uma apuração de números, né? Mas finanças é muito mais consequência do que causa. E eu falei hoje para eles, né, da importância, quando a gente vai definir o lucro ideal para uma empresa na hora de precificar, mais importante do que o lucro ideal é saber o que você vai fazer com ele, é ter metas. E ter metas que vão além do lucro, ter metas que vão além da realização financeira, né? E isso eu acredito que impacta muito, porque a gente precisa ter um objetivo, que é ele que nos dá a motivação. Mas essa motivação, ela só existe quando esse objetivo se transforma numa missão. Sim. Percebe que ele deixou aqui escapar, né? A minha missão é impactar 10 milhões de vidas. Então, isso vai além do próprio trabalho em si que ele faz, mas quantificou. Se a gente não quantifica, a gente não sabe como, né, melhorar. Eu até discuti com um cliente essa semana que ele quer ser o melhor do Brasil no nicho dele. E aí a pergunta, como nós vamos quantificar isso? O sonho é seu, a missão é sua, mas como a gente vai quantificar? Tá vendo? E tem que deixar isso de uma forma muito... meta, né? De uma forma muito clara, né? De uma forma muito específica. Então, eu deixo isso muito claro. E mais importante do que tudo é você realmente deixar a sua visão. Porque as pessoas normalmente não vão abandonar a empresa em si. O que ela abandona, normalmente, é a visão do líder.
Então, tem que deixar muito claro, por exemplo, para onde você está indo. As pessoas têm que entender para onde estão sendo levadas. Aí entra forte o trabalho de propósito, de transformação. Então, visão é algo fundamental, que eu trabalho muito hoje em meus treinamentos, minhas palestras, hoje com as nossas atividades, os nossos produtos. Então, a gente é muito claro essa questão de passar a visão para todos, tá? Então, é isso, eu acho que é fundamental. Então, voltando só àquela questão mesmo, para a gente trabalhar os pilares da confiança, que gera credibilidade, que vai gerar ainda outra coisa maior, que é a admiração, o respeito, né? Você conquistar o respeito, a admiração, a benevolência, essas são coisas que você já vai para um outro degrau, um outro patamar de relacionamento. E as pessoas começam a lhe respeitar não apenas como um empresário, uma empresa, mas como um ser humano. E aí você tem uma humanização. E aí chega num ponto que a tua responsabilidade em vender é muito menor, porque você acaba sendo comprado. Exatamente. Então, aí é a melhor venda. Aí é a melhor venda. A venda vai acontecer de uma forma natural. Essa é a melhor venda que existe. Você vender sem parecer ser um vendedor. Você está orientando. Porque na verdade você está sendo comprado, né? Comprado, então, total. Tem todo um trabalho que foi feito, e esse trabalho ele é a base de persistência e também é a base de muito comprometimento. Total. Né? Então, se você vê cada detalhe do evento, né? O evento aqui em Aracaju está no nível dos melhores do Brasil, se não acima, em termos de organização. Sim. Mas aí, no domingo, né? No domingo eles estão trabalhando, acertando detalhes. Então, toda essa entrega que a gente vê aqui, que é algo impressionante em termos de qualidade, não é por um acaso, não é com pouco trabalho e não é sem comprometimento, né, Luciano? Isso. Porque o que é comprometimento? Comprometimento é sacrifício extraordinário para concluir uma atividade. Uhum. Então, claro, se você viver em sacrifício, você se estressa e perde performance. Top. Mas aí você tem um evento, entregando um evento para 130 empresários e gestores, você vai ter que fazer alguma coisa fora do horário para que ele saia do jeito que tem que sair. Isso. Então a gente chega aqui e não tem um problema técnico. Por quê? Porque não tem uma surpresa, né? Não, a gente, e assim, eu sou muito, a gente sempre fala o seguinte, né? Tanto eu como a Suzy, a minha equipe, a gente é muito preocupado com o controle do detalhe. Eu acredito que é no detalhe que você constrói ou destrói a sua credibilidade. Princípio de qualidade. Princípio de qualidade. Então, detalhe. Processo que ele citou, princípio de qualidade. Exatamente. Porque eu acho que aquilo ali é algum probleminha, mais ou menos o cliente não vai perceber. Ele vai perceber. Isso vai ferir os nossos valores, a nossa credibilidade. Então, tudo tem que sair realmente dentro de um processo. A gente tem um método. Esse método pode ser replicado em qualquer local, porque a gente tem um processo rodando e tem uma expertise muito grande e tem nós, né, por trás para poder monitorar isso. Então, isso que faz realmente essa diferença, sabe, Adriano? Você se preocupar com isso. Eu vou em eventos que as pessoas normalmente não se preocupam com detalhes. Eu sou muito criterioso, o negócio tem que estar realmente assim, às vezes acaba tendo até um pouquinho chato com pessoas que não entendem, né? Na verdade, é um nível de exigência nosso. Então, teve pessoas que já deixaram de trabalhar por causa do nosso nível de exigência. Na verdade, é para poder... Eles não entenderam que é para eles estar sendo muito bom. Eu estou mostrando para eles o caminho para eles performarem melhor. Para esse processo de admiração, a confiança, credibilidade, admiração, aí admiração no tempo gera encantamento. E aí o que a pessoa entendeu, né, é que essa vivência dela aqui é uma vivência que está trazendo uma mudança de comportamento que, no mínimo, vai aumentar a empregabilidade dela, né? Exatamente. Só que as pessoas, às vezes, acabam não tendo essa consciência, mas isso é importante como gestor, que a gente entenda que uma parte das pessoas priorizam outras coisas e a gente consegue bons resultados mesmo sabendo que uma parte das pessoas não se comporta igual a gente se comporta. Né? Na verdade, provocar o desconforto, né? Quando você provoca o desconforto com esse objetivo, com essa finalidade, então as pessoas, eu chamo isso, os profissionais faixa 1, eles vão entender, porque esses faixa 1 são os que performam bem, os que batem metas, os que têm resultado. Os caras, eles não estão desempregados, estão empregados, estão ganhando muito bem, inclusive às vezes até mais do que o próprio dono do negócio.
Mas você tem, a maior parte das pessoas, elas são medianas. Ou seja, estão na faixa 2, que são os profissionais medíocres que estão entregando na média. São muitas vezes o cumpridor de horário, o cumpridor de tarefas, o executor de tarefas. E aí o que é que você tem que fazer? Treinamento, cara, nada resiste. Treina o seu time 45 minutos toda semana no mínimo. E você vai ver se o seu time não vai performar, porque é exatamente o treinamento que falta. As empresas têm que colocar isso como investimento total. As empresas hoje têm que colocar um percentual destinado à capacitação, ao treinamento de equipe, porque isso faz toda a diferença. Porque se você não treina, os resultados vão ser cada vez mais medíocres. Ainda tem o faixa 3, tá? Tem o faixa 1, o faixa 2 e o faixa 3, que é aqueles que estão trabalhando, estão na empresa, mas é como não estivesse. Eles muitas vezes estão sabotando os resultados. Fala mal dos clientes, fala mal da liderança, fala mal de todo mundo, estão na roda de fofoca, comportamento ruim, ferra o resultado. A gente viu aqui no final do seminário, né, que os resultados de uma empresa são construídos por atitudes empreendedoras, é a parte comportamental, e a equipe tem que ter esse comportamento, né? Tem que ter no sentido de alcançar um nível de performance para a carreira dele e para a empresa. A gente tem que ter competência técnica, né, que é naquilo que a gente se propõe a fazer, e tem que ter competência em gestão. Então, você que não é empresário, perceba que esse tripé tem muita relação com tudo que o Luciano está colocando aqui, e isso serve para todo profissional, para todo, de qualquer área. Se eu pensar no financeiro, ele precisa ter atitudes empreendedoras, ele precisa ter competência técnica e ele precisa ter competência em gestão, além da área financeira, até para a carreira dele, né? Então, agora esse é o nosso papel como gestor e líder, mostrar, né, a importância disso tudo para as pessoas. Isso. E é o que a Luciana falou, não existe pessoas comprometidas e competentes desempregadas. Não. Essas pessoas até às vezes ficam numa transição muito rápida. Elas são disputadas. São disputadas. Disputadas. Sabe que esses dias um cliente, um financeiro saiu de um cliente e eu falei para o meu irmão, meu sócio, vamos contratar esse financeiro porque ele é excepcional. 2 dias depois nós ligamos para ele e já estava empregado. E ele saiu sem ter uma oportunidade. Ele saiu e é numa cidade pequena, que acho que a notícia correu rápido, ele já estava empregado. É rápido, porque justamente a empresa rouba o profissional muitas vezes, né? Ele está empregado, mas recebe propostas o tempo inteiro pelo resultado que ele entrega. Porque nada grita mais alto do que os seus resultados. Então é o resultado que vai fazer a diferença.